Olá, eu sou Alex Lima, professor de eletrônica, e hoje nós vamos dar continuidade ao nosso treinamento de eletrônica básica. Na aula anterior nós falamos sobre as grandezas e medidas elétricas, ok? E continuando então esse assunto, eu fiz uma aula hoje especial, em continuação às grandezas elétricas, eu fiz uma aula especial falando sobre a lei de Ohm. Ok? Hoje nós vamos estudar e entender o que é a lei de Ohm, ok? Lembrando que todas as nossas matérias, todos os nossos vídeos, né, nesse treinamento, está contidas informações na nossa apostila, com muito mais detalhe, com muito mais riqueza nas informações, com ilustrações, com fotos, né, dos assuntos. Então é uma apostila muito boa. Eu recomendo você estar adquirindo essa apostila para acompanhar o nosso treinamento de eletrônica básica, ok? Então vamos lá. Lei de Ohm. A lei de Ohm, ela é uma homenagem ao físico alemão Georg Simon Ohm, ok? Esse físico alemão, ele foi a pessoa que estudou e formulou essa lei, ok? Ele fez algumas experiências que nós vamos daqui a pouco estar falando, e através dessas experiências ele criou, né, fórmulas, cálculos matemáticos, aonde através de duas grandezas você consegue descobrir uma outra grandeza. A lei de Ohm, ela envolve as três principais, eu considero, grandezas da elétrica, que é a tensão elétrica, a corrente elétrica e a resistência. Essas três grandezas está envolvida com a lei de Ohms, ok? Quando Georg Simon ele começou a fazer o seu experimento, e ele criou lá alguns testes com resistência, ele observou que conforme ele mudava a resistência, ele percebia uma mudança também na tensão e na amperagem, ou seja, na corrente e na amperagem, na voltagem e na amperagem. Ele observou também que se ele mudasse a voltagem, ele tinha também uma variação na resistência e na amperagem. Se ele mudasse a amperagem, também tinha uma variação na voltagem e na resistência. Então, a partir dali, esse Georg Simon, esse físico, né, que foi homenageado com a lei de Ohm, ele então percebeu, né, que teria como haver uma fórmula para você, através de duas grandezas, se descobrir a outra grandeza, ok? Então eu separei já aqui a primeira dúvida que eu sempre pego na sala de aula com os alunos é o seguinte: qual a diferença de tensão elétrica para corrente elétrica? Vamos lá. Tensão elétrica é o diferencial entre o ponto elétrico, entre o potencial elétrico de dois pontos, ok? Vamos lá, tensão elétrica é o diferencial entre o potencial elétrico de dois pontos. Resumindo, tensão elétrica é a força que os elétrons exercem de um ponto ao outro. Ok? Então, tensão é a força. E a corrente? A corrente é o fluxo dos elétrons. Ok? Então, a diferença de um para o outro, de tensão para a corrente elétrica, é exatamente essa. Aqui é a força, né? A tensão é a força e a corrente, o fluxo. Um está ligado diretamente ao outro. Não existiria um sem o outro. Se não tem força, automaticamente não tem fluxo. E se não está tendo fluxo, é porque não tem força. Então, assim, estão interligados um ao outro. Um é casado ao outro. Então, vamos lá. Georg Simon, então, conforme eu disse, ele descobriu, fazendo essas variações de resistência, de tensão, e chegou a essa seguinte fórmula. A minha tensão, que é volts, que é representada pela letra V, ela será igual a multiplicação da minha amperagem vezes a minha resistência. Multiplicando a amperagem, a minha corrente, vezes a minha resistência, eu vou ter a minha voltagem exata. Ou eu vou descobrir a minha amperagem, né, pela letra I de corrente, pela minha amperagem, eu vou descobrir dividindo a minha voltagem pela minha resistência, ou eu descubro a minha resistência dividindo a minha voltagem com a minha amperagem. Então criou-se, através desses experimentos,
Criou-se então essas três fórmulas. Para mim descobrir uma única grandeza, basta eu ter as outras duas. E eu vou automaticamente ter três fórmulas, porque eu tenho três grandezas envolvidas na lei de Ohm. Ok? Então vamos lá, eu tenho uma tensão, eu tenho uma amperagem e eu tenho uma corrente. Se eu multiplicar a minha corrente vezes a minha resistência, perdão, eu tenho uma amperagem multiplicada pela minha resistência, eu automaticamente vou descobrir qual é a voltagem que eu tenho no meu circuito, ok? Mas se eu tiver só a voltagem, né, a tensão e a minha resistência, eu vou automaticamente, dividindo a voltagem pela resistência, eu vou descobrir qual é a minha amperagem. Ou se eu tiver a voltagem e a amperagem, eu vou descobrir a minha resistência, dividindo a voltagem pela minha amperagem, eu vou ter, então, com exatidão, a minha resistência. Isso aqui, com essa descoberta, deu-se, então, em homenagem ao físico, o nome que era o sobrenome dele, Lei de Ohm, tá? Muito bem simples. Isso aqui é aplicado para inúmeras coisas na elétrica e na eletrônica, tá? Para mim saber a bitola de um fio, eu vou usar essas fórmulas. Numa casa, eu quero passar um fio. Eu vou ter que saber qual é a minha amperagem e a minha voltagem. Eu vou fazer o cálculo e vou descobrir qual é a bitola do fio que eu tenho que usar pela quantidade de carga que eu vou usar. Ou eu tenho no meu circuito eletrônico, eu quero reduzir a minha tensão para uma corrente menor ou para uma voltagem menor. Eu vou usar esses cálculos para poder estar descobrindo qual vai ser a resistência exata. Por exemplo, eu vou pegar a minha tensão com a minha corrente, dividir a tensão pela corrente e vou descobrir qual é o resistor que eu vou usar para me poder baixar a minha tensão ou a minha corrente. A minha tensão ou o meu fluxo, ok? A minha tensão ou a minha corrente. Ok? Então, eu vou usar isso tanto na elétrica quanto na eletrônica. De suma importância termos esse conhecimento. É lógico que o nosso treinamento é um treinamento básico, tá? Nós não vamos, um técnico, ele precisa saber que existe física por trás. Mas nesse treinamento básico, nós estamos pegando essas informações da lei de Ohms para nível de conhecimento, para entendermos que por trás disso tudo existem cálculos, tá ok? Então essa é a nossa intenção, tá? Se você for fazer um treinamento mais avançado, se você for até mesmo fazer uma engenharia no futuro, assim você queira, não sei, você vai aprender a aplicar essas fórmulas assim na íntegra, tá ok? Nós aqui apenas estamos passando o conhecimento como básico para que você tenha condição de estar lendo um manual, né? um esquema de um circuito, ou quando você vê aquele monte de cálculos ali dentro de um circuito, você vai entender que ali tem lei de Ohm, ali tem diversos cálculos físicos, ok? Então, a nossa aula hoje foi falando sobre lei de Ohm. Então, está engamado na nossa mente, ok? Completando a aula anterior que falamos das grandezas. Então, a lei de Ohm, ela está atrelada, ela está colada às principais grandezas da elétrica. Então, é importante saber, né, sobre essa lei de Ohms, tá ok? Essas informações, você que tem aí a apostila, você vai acompanhar. Lá vai ter desenhos, ilustrações, vai ter ali circuitos explicando isso e até alguns cálculos, tá ok? Então você que não tem a apostila, por favor, adquira essa apostila para que você possa ter um aprendizado melhor e você tenha isso aí, quando você começar a colocar a mão aí na sua bancada, aí você já está com a sua apostila próxima e você vai consultando conforme houver dúvida, porque são muitas informações e nós não vamos conseguir, lógico, gravar tudo na cabeça de uma vez só. Então, o que você tem esse manual, né, da eletrônica básica aí, essa nossa apostila aí na sua bancada junto contigo, que você venha acompanhar esse nosso treinamento, que tem informações muito boa, tá? Eu garanto que ao término desses 20 vídeos você vai estar apto a estar fazendo as suas experiências aí, participando dos nossos projetos lá no nosso canal, tá bom? Então até o próximo vídeo, até a próxima aula, nós vamos estar aqui novamente continuando esse treinamento de eletrônica básica que está assim sensacional, tá bom? Um abraço, tchau, tchau.